Olá, senhor irmãos, a gente vai falar aqui a respeito do câncer de próstata. Vamos estar tendo uma palestra sobre a importância desse programa da prevenção do câncer de próstata. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do meu trabalho, de quem eu sou, com que eu trabalho. Então, eu sou técnico de enfermagem, tá? Formação em 2011 pela Escola de Saúde da Marinha. Trabalhei no Centro de Esterilização de Materiais lá do Hospital Naval Marcílio Dias. Todo material cirúrgico tem que passar por um processo de limpeza, esterilização. Então, trabalhei lá no ano de 2012. Depois fui para a clínica médica, onde trabalhei 4 anos aproximadamente, cuidando dos pacientes. Trabalhei no atendimento ambulatorial no navio da Marinha, lá no 1º Distrito, durante 3 anos. Depois voltei para o centro cirúrgico. Fiquei lá no centro cirúrgico 1 ano aproximadamente. Aí sim, já auxiliando os médicos com instrumentação ou na parte de circulação. E atualmente eu trabalho no Centro de Medicina Operativa da Marinha, onde eu sou instrutor de atendimento pré-hospitalar. Pessoal que vai para algumas missões, para alguns locais remotos, onde talvez não tenha a presença de profissionais da área de saúde, tem que ter um conhecimento mínimo para poder fazer um curativo, fazer uma imunização de alguma fratura, uma contenção de hemorragias e, de repente, até salvar a vida de alguém. Fazer uma ressuscitação cardiopulmonar. Então, de fato, passam lá com a gente um curso de 40 horas semanais, onde eu dou instruções nesse sentido. A gente vai começar falando, de homem, você vai começar pela diferença entre homens e mulheres. Por que eu quero ressaltar isso? Quem aqui acredita que as mulheres vão mais ao médico? Todo mundo. Quando é que o homem vai ao médico? Quando o que acontece? Quando está quase morrendo. E esse é um dos grandes problemas pro câncer de próstata. Por quê? Como só vai ao médico? Para mim, não. Não tem esse problema, não. Não tem, não? Fui na fila, furei a fila, o Zé estava lá, fui o primeiro. E aí, isso aí, saí mancando, e deixava tudo certo. Foi maneiro. Vamos lá, olha só. O que vai acontecer? Existem, as mulheres, é comum que as mulheres vão, geralmente o homem ainda vai. Quem nunca foi no médico empurrado pela esposa aí, quem é casado, ou pela mãe, quem é solteiro aí, que ela, não, vou te pegar e vou levar. Então eu quero salientar essa diferença. Por quê? Existem diversas diferenças entre homens e mulheres. Vamos começar pelas físicas, certo? Vou aqui ser mais explícito que diferenças físicas. O homem e a mulher têm um físico diferente. A produção de hormônios nos homens são diferentes. O homem tem a produção de hormônio. Qual é o hormônio que o homem tem mais do que as mulheres? Acho que seja todo testosterona. Em que isso influencia na nossa vida? No comportamento mais agressivo que normalmente o homem tem, na produção também da musculatura. Isso aí vai dar o quê? A gente uma vantagem de força sobre as mulheres. Fala. Pô, mas chega que tem muita força. Sim, e eu sabia que alguém poderia falar isso. Mas quando a gente compara no mesmo parâmetro, vamos lá, atleta de ponta. Você pega um homem que se prepara e uma mulher que se prepara fisicamente. Você vai ver, por exemplo, uma maratona. A diferença de tempo em que um homem termina uma maratona, o primeiro colocado para o primeiro colocado de mulher, é gritante. Por quê? Porque a gente tem essa diferença física. E até nos órgãos genitais. O homem, ele tem o quê? Um órgão exposto. E a mulher tem o quê? Um órgão mais interno. Isso denota para a gente aí diferenças também físicas. Já pego o gancho para quê? Diferenças comportamentais. O homem, geralmente, ele tende o quê? A se projetar. O homem é um cara que sai de casa, que vai batalhar, que vai trabalhar, que vai, desde os primórdios lá, buscar o alimento, ir a caçar. Quando a gente vê os povos mais primitivos, igual os indígenas, né? Os índios fazem o que os homens? Os homens são responsáveis pelas caças. A mulher, por quê? Cuidar da casa. Quando o cara traz de fora para dentro, ela gerencia aquilo ali. Cognitiva.
que é cognitivo? É a questão de quê? De percepção. Você já reparou que a mulher tem uma percepção diferente das homens? Então, a cognitiva também influencia, a nossa percepção influencia no nosso comportamento. Porque para o homem, isso aqui não tem nada demais. Isso aqui, pô, a mulher é o quê? Ai meu Deus, o que é isso? Isso aí faz o quê? Apareceu alguma coisa diferente no corpo da mulher? Ela já vai procurar um médico. O homem olha, não, tá tranquilo. Aí, pô, no outro dia o negócio aumentou um pouquinho, não, dá pra tentar, né? Aí, rapaz, ele demora triplo, às vezes, ou muito mais do que uma mulher para procurar um médico. E cultural, existem diferenças culturais. A cultura, ela ensina, a cultura do nosso povo, ela ensina o quê? Que o menino não chora, que o homem tem que ser forte, tem que ser firme, que não pode demonstrar fraqueza, e isso aí também é o quê? Influencia nas atitudes que são tomadas. A menina não, a menina ela pode demonstrar mais a sua fraqueza, ela pode ser mais cuidadosa, mais vaidosa com ela pode se dar o luxo de se preocupar. Isso aí, eu estou falando culturalmente, tá, irmão? Eu não estou aqui defendendo nenhum tipo de ação, mas é como funciona a nossa realidade. Então, para que a gente possa se situar nesse universo, a gente tem que entender as diferenças que existem entre homens e mulheres. E por que tem essa campanha? Para conscientização dos homens. Aí, a pergunta é, por que os homens morrem mais do que as mulheres? Eu botei um carrinho de mão ali, descendo uma ladeira ali, né? Cadê o freio? Não tem. E aí, isso aí é só para reforçar essa diferença entre homens e mulheres. O homem, ele se arrisca muito mais. Normalmente as meninas brincam como? Dentro de casa, ali, de casinha, os meninos vão pra rua, eles se expõem desde cedo. Há perigos que normalmente as mulheres não se expõem. E isso dá pra gente uma certa tolerância maior às mazelas da vida. Também, eu não vou aqui entrar no... mas você vê o quê? Os piores empregos, os mais arriscados do mundo. Quem geralmente domina? Alguém sabe aqui, só de curiosidade, qual a profissão mais perigosa do mundo? Profissão mais perigosa do mundo. Nadar. Pescador, aquela galera lá do pesca lá no Ártico. É uma das profissões que mais tem índice de óbitos. Então é considerada uma das mais perigosas do mundo. Vamos lá. Essas profissões insalubres, elas são... Fala. Já que a gente está falando de profissão, assim, o excesso de peso, principalmente para um homem quando é jovem, pode efetuar na questão do câncer no futuro. Esse homem exerce muita força. Tipo, eu sou jovem, 2 sacos de cimento tranquilo. 2? Então, pro câncer de próstata, nossa, que jovem. ou câncer de 5 quilos, né? O câncer de próstata, ele não se sabe necessariamente, vai ver mais à frente aqui, não se sabe necessariamente qual é o fator que desencadeia o câncer de próstata. Sabe-se, não se sabe. Sabe-se as origens, da onde geralmente surge, né? Quais tecidos que surgem e desenvolvem essas anomalias aí nas células que causam o câncer de próstata. Mas a causa, assim que você quiser, o câncer de próstata ocorre por causa disso. Ainda não se chegou a esse consenso. Mas Esse negócio do peso, né? carregar peso pode desencadear lesões, problemas de coluna, né? Às vezes até de repente um câncer, pode, mas não tem nenhuma relação com próstata. Vamos lá, eu vou falar aqui alguns dados de mortalidade, doenças e mortes masculinas. No Brasil, os homens vivem em média 7,1 anos menos do que a mulher. Isso aí são dados aí do Ministério da Saúde, tá, gente? Vivem em média 7,1 anos menos do que as mulheres, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE.
Fique sabendo, 76% das internações por lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas são de homens. E que causas externas são essas? É tudo que não tem a ver com fatores intrínsecos, são lesões como trauma de trânsito, morte por arma de fogo. A maioria dos problemas que não tem a ver com fatores intrínsecos, ou seja, fatores internos, a maioria das internações são de quê? De homens, justamente por causa daquelas diferenças que eu falei para vocês entre homens e mulheres. 68% das mortes de 20 a 59 anos, que é a idade laboral do indivíduo, que é quando você está no auge para a força de trabalho, são de homens. Aí entra aquela questão que eu falei para vocês, das profissões mais arriscadas. A cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, que é o auge da vida, nossa juventude, 4 são homens. Isso equivale a 80% das mortes entre 20 e 30 anos são de homens. O homem se expõe muito mais ao perigo e ele não procura o médico, só procura. Por que fatores externos? Porque o cara é obrigado a ir para o hospital. E aí o cara cai de moto, o indivíduo cai de moto, ele tem que ir para o hospital. Porque se não for assim, se for um problema clínico interno que o indivíduo tem, dificilmente ele vai procurar. As principais causas de morbidade de doenças, ou seja, masculinas, são lesões de envenenamento e algumas outras consequências de causa externa. Aí depois, doenças do aparelho digestivo, aparelho circulatório, algumas doenças infecciosas e parasitárias e doenças do aparelho respiratório. Principais causas de mortalidade, essas causas internas a gente já falou, circulatórias, e em terceiro as neoplasias, ou seja, tumores, e aí associados ao que é o câncer. Doença do aparelho digestivo e algumas doenças infecciosas. Então a terceira maior causa de morte em casos de homens são os cânceres. Aí a gente vai. E qual dos cânceres, né? Qual é o câncer que mais mata? Os homens? Câncer de próstata. E por que é o câncer que mata mais? Porque não quer fazer o exame. Sim, não quer ouvir o barulho da luva. Isso aí. Exatamente isso. O camarada existe exatamente isso, irmão. A gente tem uma resistência, aí entra a parte que eu falei para vocês, cultural, comportamental, o camarada não quer ser associado ao homossexualismo, não, eu sou homem, o camarada não vai tocar em mim, e isso leva o homem para o mundo. Fala. Mas se em vez de ser um homem médico, uma médica? Pode ser uma médica. Eu prefiro. Se for médico, Se for uma médica, vai sentir mais a Na verdade, não. O camarada muitas vezes fica até mais constrangido. Eu prefiro. Mas isso daí, o que é importante? É você entender que não importa quem esteja do outro lado, se é um homem ou se é uma mulher, é a sua vida que está ali. É a vida, não só a sua vida. E até porque eles estudaram para aquilo ali, né? Exato. Não só a sua vida, mas a segurança familiar. Porque lembra que eu falei que o homem, ele é projetado? Então, geralmente, nós somos o que da nossa família? Provedor. Coluna estabelecida por Deus. E se essa coluna cai? Desestabiliza toda uma estrutura, toda uma família que muitas vezes a gente não se dá conta disso por causa de um preconceito. Você deixa toda a sua família sofrendo por causa desse preconceito. Pode falar aí, depois eu falo sobre isso. A idade média é 40 anos para fazer o exame? A gente vai abordar ali, mas hoje em dia, a partir dos 50 anos, que é recomendado, entre 45 e 50 anos. Alguns recomendam 45, mas a maioria, entre 50 anos, é a idade que você vai fazer. A probabilidade dessa idade cair? Diminuir? Isso aí. Não. A próstata, ela tende a aumentar com o passar dos anos. Ela vai aumentar.
câncer de próstata é o crescimento desordenado das células. E aí isso aí vai causar alguns problemas para o homem. Segundo a frase do professor que passou aqui na Terra, Sim, a ignorância é extravagante progresso. exatamente. A gente deixa de progredir por quê? Por causa da ignorância. Vamos lá. Aí voltando ao assunto, porque os homens morrem mais, eu trouxe alguns pontos aqui para a gente raciocinar. Geralmente o homem tem medo de descobrir uma doença. Estão envolvidas na maioria das situações de violência. Não praticam atividade física com regularidade. Qual foi a última vez que alguém correu aqui? Que praticou com exercício? Alguém faz isso? Aí, ó. Ano passado. Então vamos lá. Mas tem que ser o quê? Regularmente. Isso daí faz o quê? Deixa o nosso organismo, ele fortalece o organismo, produção de anticorpos, de hormônios bons, previne doenças relacionadas a psicossomáticas, enfim, tem uma série de benefícios. Ajuda na recuperação quando a gente tem alguma doença, seja por fatores externos ou internos. Então a prática de exercícios é muito importante. Não segue os tratamentos recomendados, o médico fala lá, tem que fazer isso aqui de 3 em 3 horas. Ela fala, a minha avó fazia isso aqui. Então não segue os treinos, muitas vezes a resistência. Não se alimentam adequadamente. O que o camarada gosta? Aquele baconzinho, aquela feijoada caprichada. Então vamos lá. Aí você vê, a mulher está sempre o quê? De dieta. Mulher sempre mulher vai no nutricionista, vai na academia, corre com as amigas, enfim, a mulher ela tem uma preocupação. Claro que não são todas e eu não estou aqui generalizando, mas se você for olhar o percentual, as mulheres elas têm muito mais uma preocupação com a saúde como um todo, até por causa dessas características que a gente falou, lembra? Que a mulher ela cuida de dentro, geralmente ela vai cuidar do filho desde moça, a mulher cuida dos filhos, dos irmãos, e assim, ela está acostumada com isso, então ela tem uma preocupação maior nesse sentido. Aí tem os camaradas que se sentem o Superman, né? Ela fala assim, não, eu vou adoecer, ele acha que ele não se programa para uma eventualidade, ele acha que nunca vai acontecer com ele. Estão suscetíveis à infecção de doenças como AIDS, né? Porque essa questão de ir para fora, não é o nosso contexto, mas os homens, por exemplo, profissões como caminhoneiro, diversas outras profissões que o camarada está sempre fora, o cara tem uma tendência a ter vários parceiros sexuais, e aí o que aumenta a incidência de doenças transmissivas. Não procuram serviço de saúde, a gente já falou, e estão mais expostos a acidentes de trânsito, porque o homem ele tem uma tolerância maior ao risco. A fotinha lá das crianças descendo lá o carrinho de rolimã demonstra perfeitamente isso. Desde cedo a gente normalmente é acostumado a ter uma tolerância maior ao risco do que as mulheres. Aí sim, depois que vocês compreenderam esse contexto, a gente vai falar sobre a próstata. E o que é a próstata? A próstata é uma glândula do sistema genital masculino localizada à frente do reto. Então é por isso que o exame é de toque. O camarada ele acessa pelo reto e ele consegue palpar, ele vai sentir como é que está a sua próstata, se ela cresceu mais do que deveria. Embaixo da bexiga urinária. O tamanho da próstata varia com a idade. Os homens mais jovens têm aproximadamente o tamanho de uma noz, mas pode ser muito maior em homens mais velhos, porque tem uma tendência natural de a próstata crescer. É por isso que quando a gente vai ficando mais velha, normalmente o camarada tem maior dificuldade de urinar, porque ela cresce e o canal da uretra ela passa por dentro da próstata. Então quando ela cresce, ela diminui o canal da uretra e por isso o camarada encontra mais dificuldade de urinar quando ele vai ficando mais velho. E quando ele tem uma neoplasia, ela cresce anormalmente. E aí, um dos sintomas é o que? É dor na hora de urinar,
A gente vai abordar mais sobre isso na frente. Senhor, Fala. a pessoa que se masturba, o negócio fica preso, o que acontece? Por que fica preso? A pessoa se masturba. Ah, se masturba, fica preso? O quê? O esperma fica preso? Não, quando se masturba, o esperma sai. Sai, né? Quando a pessoa Quando não se masturba, não sai. não sai. Não, muito pelo contrário. Isso não está Pelo contrário? Não. Olha só, o nosso Deus é perfeito. Alguém já ouviu falar de poluição noturna? Sim. Então, quando o camarada não se masturba, o que vai acontecer? A própria natureza, né? A própria natureza se encarga disso. A pergunta dele é boa. Vamos falar no popular aqui, vai extravasar. Você vai ter um acúmulo daquilo ali. De noite o camarada às vezes tem o que a gente chama de poluição noturna. Antigamente, quando não era incentivada a prática da masturbação, hoje em dia o pessoal geralmente, como é que se diz? Não. O pessoal que eu falo é o mundo de maneira geral. A sociedade de maneira geral, ela incentiva a prática da masturbação. Quando a gente pensa de uma maneira diferente. Então o que acontece? O camarada ele tem o que a gente chama de poluição noturna e ele acorda lá, né? Quando está na juventude lá, geralmente que é todo melado lá, por quê? Porque é uma extravasação de sêmen. Mas não tem nenhuma. A masturbação não tem nenhuma relação, pelo menos até agora, não tem nenhuma relação com o aumento da próstata, não, tá? E até porque o problema de próstata costuma ocorrer depois dos 50 anos. Só trazendo uma observação aqui, até porque está sendo gravado, a gente vai divulgar isso no canal EBD, a questão da masturbação, né, se a gente for analisar biblicamente, isso não é uma postura adequada e correta diante de Deus. Porque quando a gente comete esse ato, né, quando alguém comete esse ato da masturbação, ele está fazendo isso pensando em alguém, né? Ele está pensando em alguém que não faz parte do mesmo corpo que ele, através da consumação do casamento. Então, biblicamente, essa pessoa que comete tal ato está em pecado. Então, a gente aconselha aos jovens, aos solteiros, viúvos, quem seja, que não adote esse tipo de comportamento, porque biblicamente está errado e é pecado. A função da próstata é produzir, ela agrega ao sêmen aquela cor branca, né? É produzir um fluido que protege os espermatozoides do sêmen, tornando mais líquido. Logo atrás da próstata estão as glândulas denominadas vesículas seminais. Aqui não sei se dá para ver direito aqui, ó, vesícula seminal, isso é onde é produzido a maior parte do líquido para o sêmen. A uretra vem aqui, ó, bexiga, uretra, e isso aqui, que parece aqui um caroço de pêssego, seria o que a gente chama de próstata. Aqui, em branco aqui, seria um tumor cancerígeno, que é o que? Você vê, tem uma coloração diferente, e você consegue identificar ali, isso aí começa a crescer desordenadamente, causando aí os malefícios do camarada. Aqui tem uma ilustração de como funciona, ó, a urina, o canal da uretra, e ao lado ali a próstata, ela envolve o canal da uretra. A função da próstata é produzir um fluido que protege e nutre os espermatozoides. Deixa mais. A vesícula seminal já não faz isso? Sim, mas ela agrega. A vesícula produz e ela faz um líquido, porque tem uma diferença de pH entre o homem e a mulher. Então, quando o espermatozoide penetra ali o canal vaginal, a tendência, se ele não tivesse essa proteção, é que ele morresse. A maioria, o que acontece com a maioria dos espermatozoides, a próstata ela produz um líquido que protege esses espermatozoides, dando a possibilidade de eles avançarem. Isso aí. Aqui, ó, aqui também mais uma ilustração de como é mais ou menos um processo de próstata. A maioria das vezes, Diago, né? A maioria das vezes no crescimento desordenado da próstata, né? A própria neoplasia,
é muito confundida com infecção urinária, porque provavelmente deve fazer muito ardor na hora de... Exatamente, isso aí. E qual é o problema? Por que o câncer de... Por que é incentivado você procurar um médico antes? A gente vai vendo nos slides mais à frente, a gente está quase acabando já. Porque o homem só procura o médico quando ele começa a sentir essa ardência. E quando ele começa a sentir essa ardência, significa que o estágio já está o quê? Avançado. E aí a sua chance de recuperação diminui drasticamente. Mas no caso do homem envelhecer, também envelhece a próstata. Sim, o aumento da próstata é natural. Ela vai aumentar com o passar do tempo. Os homens mais velhos têm a próstata maior do que os homens mais novos. Entendeu? O problema é o crescimento dele. Isso aí, mas ele tem a característica o câncer tem a característica de ocorrer depois de 50 anos. A maioria maciça dos casos ocorre depois de 50 anos. Quer dizer que tem homem mais novo que não existe essa possibilidade? Existe, mas ela é mínima. Depois de 50 ela aumenta consideravelmente. Então as células da próstata, falando, né, alguns tipos de câncer de próstata podem crescer e se disseminar rapidamente. Mas a maioria se desenvolve o que ali, ó, frisei. Lentamente. De fato, os estudos de autópsia, que é a retirada das células, lá o camarada faz uma punção e retira as células, mostra que muitos homens mais velhos, e até mesmo alguns homens mais jovens que morreram de outras doenças, também tiveram câncer de próstata, sem que nenhum sinal ou sintoma fosse apresentado. Em muitos casos, nem seus médicos, nem o próprio homem sabia. Então, já respondeu aí o que o senhor falou. Pode acontecer, e é uma doença silenciosa. Quando você vem a sentir os sintomas, significa que já está ruim. Mesmo não tendo o problema, quando a gente chega no médico, o médico está disposto, consegue descobrir. Então, a gente faz PSA, que é um exame que o camarada vai fazer no sangue. E ele usa a partir dos 40 anos é recomendado o PSA. 40 a 45. O que acontece? Com 50 anos, PSA e o toque, que é o camarada ter uma visão completa. Só o PSA ele não dá para o médico uma segurança de dizer assim, está tranquilo, é indicado que haja o toque. Tá bom? Antigamente, 40 anos se recomendava o toque. Hoje em dia aumentou a cidade para 50, com 40 você faz o PSA. Aí, professor, a primeira vez que eu fiz, com 45 anos, aí o urologista disse, ó, daqui a 20 anos morre. Aí depois tá tudo bem, depois ali fazer PSA. Vai sendo visto. Depois, Paulo, você vai se acompanhando, mas é importante fazer esse exame. É muito importante, né? De ano em ano. Presbítero, Sim. o crescimento da próstata natural da idade tem um nome, acho que é Hiperplasia benigna da próstata. É quando há um aumento natural da próstata, que a gente está falando aqui, e ele não traz nenhum malefício para o indivíduo. Vamos lá. Tratamento. Dependendo do estágio da doença e outros fatores, as principais opções de tratamento para os homens com câncer de próstata podem incluir conduta expectante, cirúrgica, radioterápica, criocirurgia. O que é criocirurgia? É um congelamento das células. A expectante é a retirada. A cirurgia pode ser total ou parcial. Hormonioterapia, que vai ser injetado alguns hormônios para combater isso aí. Imunoterapia também tem a ver com questões aí de hormônios. Quimioterapia, que é o tratamento quimioterápico, todo mundo está mais ambientado aí nos demais casos de câncer. E o tratamento e disseminação da doença para os ossos. O que acontece? Tem uma coisa que a gente chama de metástase. Muito obrigado. Metástase, que é o que? As células cancerígenas, elas entram na corrente sanguínea e vão parar em outros locais, em outros sítios de células. Lá elas começam a se reproduzir e um tecido que estava íntegro passa a ser
cancerígeno também. É por isso que quem tem câncer, para ele receber alta, ele demora 5 anos. Ele fica 5 anos em acompanhamento pelo INCA normalmente, e depois de 5 anos, se não for constatado nenhum outro foco de câncer, o camarada recebe alta. E muitas vezes, não poucos casos, ainda depois de 5 anos aparecem 5 anos, fica ali. Eu não sei dizer, sendo monitorado. Eu não sei se é indo de 6 em 6 meses. De 6 em 6 meses o camarada vai no médico para poder verificar. E o que acontece com os pacientes homens? Ele vai a primeira, vai a segunda e depois. Não precisa. Tá bom, não precisa. E essa é uma das principais dificuldades que a gente tem com os homens. Esses tratamentos são geralmente realizados separadamente, embora em alguns casos eles possam ser combinados. Deixa eu falar um pouquinho aqui, gente, antes. Aí, quais são os principais sinais e sintomas? Dor ao urinar. O camarada tem micção pausada, né? Não consegue urinar continuamente. Sangue na urina. Dores, até mesmo ao andar. Esses aí são estágios avançados. Como eu disse, é uma doença silenciosa, que muitas vezes ela não apresenta o quê? Sintomas. Como não apresenta sintomas, o cara fala, pô, estou bem, preciso de médico. E aí, quando ele começa a apresentar os sintomas, já estão muito avançados. Alguém aqui já conheceu alguém que teve câncer de próstata? Já. Aí o camarada passou a vida toda com esse preconceito de que eu não vou no médico porque o camarada não vai me tocar. Um dos tratamentos que tem ali é expectante. Aí o camarada chega assim para falar, meu amigo, olha só, sua próstata está tomada por câncer. Infelizmente a gente vai ter que fazer uma prostatectomia radical, que é o quê? Consiste na retirada total da próstata para tentar salvar. Se não fizer isso, o que vai acontecer com você? Você vai morrer. E como é que eu faço isso? Vai ter que abrir. O camarada vai entrar lá com um robô. Tem que fazer um estudo antes, que é uma colonoscopia. O camarada vai entrar com um cabo pelo ânus para verificar como é que está lá. Enfim, o transtorno é muito maior do que a prevenção. Então, você não vai se tornar mais homem nem menos homem por causa disso. Mas você pode ter muita dor de cabeça por não fazer essa prevenção. São as consequências. Hoje ele estava até falando disso aqui na lição, né? Das consequências que a gente enfrenta das atitudes. Então, se você não tomar uma atitude hoje, amanhã você vai sofrer as consequências. Fala. A hemorroida, ela tem alguma relação? Não, a hemorroida é um problema vascular, tá? Não tem nenhuma relação com a próstata, não. O uso de papel higiênico pode causar alguma coisa? Porque assim, até onde eu conheço, é totalmente errado usar, certo? Sim, o ideal é que você higienize com água e sabão, claro. Mas não tem nenhuma correlação, tá bom? Ô mestre, eu sei que eu estou aqui às vezes falando brincando, mas é porque é parte o povo tem que tomar uma coragem, entendeu? Também, né? O povo sentir que o negócio não é sério. Pô, Marcelo, o povo também se soltar para poder entender isso aí. Nessas horas que a gente vê as pessoas que tiveram câncer de próstata, quem que está do lado dele? É a esposa. É a esposa. Quem que vai muitas vezes dar o banho nesse camarada? É a esposa. É a esposa. Ela que está sempre do seu lado. É por isso que a mulher muitas vezes ela carrega porque na alegria e na dor. Na saúde e na doença. Então é a esposa que muitas vezes vai estar ali junto com você. Pode falar. Viu como é que eu vou falar? É isso aí. Porque tu tem vergonha disso. E uma foto, eu peguei essa foto e fui no médico. Cheguei, doutor, qual é a situação? O que o senhor tem? Abri a foto, tô com essa bolinha aqui, doutor. O doutor olhou, normalmente, Tá bom. falou, tá bom, pode passar um remedinho sem nada não. O que acontece na maioria dos casos? O camarada fica, é importante falar sobre isso aí também. O camarada fica com vergonha, não procura o tratamento. E uma coisa que poderia ter sido resolvida rapidamente, ela cria uma dimensão que às vezes é irreversível. Muitas vezes acontece isso.
O homem ele tem essa mania de postergar. Amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. E aquilo que muitas vezes, vocês vão ver mais à frente, já está quase acabando, está caminhando para o caminhão, que a maioria das vezes, se o camarada procurar anteceder, ele consegue a cura. Mas ele demora para procurar o tratamento. E aí, quando ele procura, não tem mais oportunidade. Cresce. Isso também tem a ver com aquilo que a gente falou lá no começo do slide, comportamento. O homem tem vergonha, o homem de se expor, o homem que se expõe, o que acontece? Acontece um negócio desse com as mulheres, o que elas vão fazer? Amiga, vai procurar um médico, o que é isso? Tu conta uma história dessa aí, ih, cara! Começa, a pessoa começa, o cara nem conta, porque ele sabe que se ele contar, o que vai acontecer? Vai ser zoado. Eu conto mesmo. Todo mundo vai brincar. Ih, vai no médico, o camarada e vai te. Enfim. Então, por isso que eu abordei no começo, vocês conseguiram entender por que eu abordei tudo aquilo antes? Porque é o que acontece na sociedade. Se você conta uma história dessa, você vira chacota. Aí o homem fica com vergonha de ir no médico, de passar por essa situação, e quando ele vai ver, já era. Aí ele só procura em último caso. Então a gente tem muitos problemas com isso. Aí agora a gente vai abordar um tema bastante importante, que é o quê? A prevenção. Ela trata-se do diagnóstico precoce. Ela não evita a doença. Tranquilo? Porque o camarada vai identificar essa doença no começo. Então a sua chance de sucesso no tratamento, ela sobe exponencialmente. Mas o exame ele não serve para evitar que a doença ocorra. O exame serve para o quê? Para diagnosticar essa doença o mais rápido possível. Então vamos lá, um erro comum é as pessoas acharem que o exame da próstata previne contra a doença. Não existe isso. O exame serve para tentar fazer um diagnóstico precoce do câncer, aumentando em muitas chances de cura, em até 90% dos casos. A chance de recuperação é aumentada. A causa exata do câncer de próstata não é conhecida. Alguém perguntou lá no começo. Portanto, não é possível impedir a maioria dos casos da doença. Muitos fatores de risco, como a idade, raça, histórico familiar, não podem ser controlados. É o que é algo que está fora do nosso controle. Mas, baseado no que se sabe atualmente, existem riscos que podem ser evitados para reduzir o risco de ter câncer de próstata. Entre eles está aquilo que eu já falei com os senhores ali, ó, atividade física, alimentação saudável, manutenção do peso corporal, dieta, risco de câncer de próstata, não são claras, mas existem enfim. Está falando aqui mais dessa parte aí que eu falei de bons comportamentos, bons hábitos, que é uma coisa também que muitas vezes a gente negligencia, que é se alimentar adequadamente, dormir bem, prática de exercícios, exames preventivos. Amanhã, segunda-feira, todo mundo na dieta, todo mundo fazendo atividade física. Segunda, feriado, churrasco, acabou. Aí, ó, o preconceito. Aí a foto lá do Marcelo, a foto chega quase estalo, né? Tá! Eu botei a cara do paciente ali. Eu botei essa foto aí para descontrair um pouco, é claro, porque é o que todo mundo imagina, né? Enfim. Olha lá, estiveram no vinho mesmo. Olha lá. Vou voltar aqui, olha só isso aqui, cidade. 95% dos casos, o diagnóstico é 95% dos casos. Aí vamos voltar no slide anterior. Olha ali, ó. O exame serve para fazer um diagnóstico precoce do câncer, aumentando muito as chances de cura em até 90% dos casos. Se o diagnóstico é precoce, você tem 90% de chance de cura. Só que 95% dos casos, o diagnóstico é tardio. Entendeu? Então, vocês estão entendendo a importância da prevenção? No caso do Everton, esse diagnóstico ele é tardio pelo fato do homem não querer fazer o exame na idade correta. Se ele vai ao médico adequadamente, olha só, você chega para uma menina de 15 anos e pergunta se você já foi ao ginecologista. Ela vai falar que sim. Ela vai falar que sim.
Uns 13 anos mais ou menos. Você pergunta para um rapaz de 15 anos se ele já foi urologista. Também não quero. Sabe o que é? Deixa eu ver isso aí. Urologista, proctologista. Exatamente. Então, o homem, ele não tem essa cultura. E o Novembro Azul, a campanha Novembro Azul é para conscientizar a gente dessa necessidade que a gente tem. Eu já falei aqui no começo, nós somos os provedores, nós somos a coluna estabelecida por Deus. Nós temos uma responsabilidade para com a nossa família, com a nossa esposa, com nossos filhos, que muitas vezes é negligenciada por causa de um preconceito. O preconceito que envolve o exame da próstata para o diagnóstico do câncer tem sido o maior inimigo dos homens e a razão para o diagnóstico da doença já na fase avançada, o que leva a um alto índice de óbitos, ou seja, tem um alto índice ainda hoje, pleno século XXI, em que todas as pessoas têm acesso à informação, todas não, mas grande parte das pessoas tem acesso à informação, a gente encontra uma barreira muito grande a respeito do assunto ainda. Enquanto se o câncer de próstata foi identificado na fase final, as chances de cura chegam a 90%. No Brasil, 95% dos diagnósticos se dão tardiamente. Um desses exames é o toque retal, que a gente já falou aí. O exame é rápido e indica se a próstata apresenta algum tipo de alteração. Caso a alteração seja detectada, o médico pode solicitar outros exames para confirmar o diagnóstico. Com o PSA, que é o antígeno prostático específico, e o ultrassom transgental. E a biópsia da glândula, um é um exame de imagem e o outro é um exame que a gente vai lá funcionar a próstata e tirar algumas células e analisar. Ver se aquelas células são benignas ou malignas. Que consiste na retirada de fragmentos da próstata, só então é feito o diagnóstico. No Brasil, o câncer de próstata é o mais incidente dos homens. Cerca de 30% de todos os cânceres são de próstata. Excluindo-se o câncer de pele e não o melanoma. E o segundo que mais mata, atrás somente de câncer de pulmão, dados do Sistema de Informação sobre a Mortalidade do Ministério da Saúde, revelam que de 2019, dados recentíssimos, a 2021, foram mais de 47 mil óbitos em razão desse tipo de tumor. No ano passado, 16 mil homens, mais aproximadamente, morreram em consequência da doença, o que corresponde a cerca de 44 mortes por dia. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, são esperadas 65.840 novos casos de câncer de próstata nesse ano. Então, cerca de 65 mil casos ao ano, mais ou menos, a gente tem ali. E desses 65 mil, a gente tem aí 16 mil, mais ou menos, que morrem. É muita gente. Por quê? A gente vai fazer o seguinte aqui. São as recomendações do Ministério da Saúde. Depois eu vou terminar. A gente vai fazer uma reflexão, vou trazer um dado e a gente vai fazer uma reflexão. Principais recomendações para uma vida saudável do Ministério da Saúde. Procurar serviços de saúde, não apenas quando estiver com uma doença, mas para se prevenir. E não só o exame de câncer de próstata. Eu, antes de começar, mostrei diversas causas de mortes. Você, por exemplo, quer ver uma coisa que choca e quase ninguém sabe? Eu falo sempre isso, as mulheres agora vão ficar bravas comigo. Você sabia que os homens sofrem mais de como é que se diz, assassinato doméstico do que as mulheres? Violência doméstica não, mas mortes. Os homens morrem mais pelas mãos das suas esposas do que as esposas morrem mais. Agora, quando a gente fala de violência doméstica, a gente, naturalmente, os homens eles são mais violentos domesticamente. Por que você não sabe disso? Porque esses dados eles são dados da seguinte forma: assassinatos do ano, homens correspondem a 95% dos assassinatos. Então vamos botar aqui, 95 mil homens mortos todos os anos. Aqui estou arredondando, não é o número certo não. E 5 mil mortos, 5 mil mulheres mortas por ano. Então a gente fechou os 100 mil, certo? O que vai acontecer? Desses 95 mil, quantos homens foram mortos
pelas suas esposas? Aproximadamente 5 mil. Dá aí menos de 4%. Dessas 5 mil mulheres, quantas foram mortas pelo seu marido? 3 mil. Dá 60% dos óbitos das mulheres foram realizados pelos homens. Mas o número em si, o número bruto, absoluto, quando você vê o número frio, as mulheres matam mais seus parceiros. Mas ninguém sabe disso. Os homens morrem mais em diversas profissões, mas isso não é exposto. Aí entra os problemas culturais que a gente fala, enfim, o que esse mundo secular mostra que o homem é um opressor. A gente não vai entrar aqui, não é um tema da nossa palestra. Mas a sociedade, hoje em dia, ela visa o quê? O feminismo. A mulher não deve honrar o seu marido hoje em dia, ela deve... E o que acontece? As gerações posteriores, elas vão perdendo essa questão. E cada vez mais o camarada é vilanizado, associado aos mais hábitos e mais costumes, o número de óbitos cresce mais. Outubro rosa, novembro azul, se eu não me engano, dezembro ou setembro, que é suicídio, né? Setembro amarelo, isso aí. O que acontece? O número de suicídio é muito maior entre homens do que entre mulheres, porque o mundo está exposto a diversas situações que muitas vezes faz o camarada tirar sua própria vida. Ele julga que ele está num beco sem saída e aí a solução dele é o suicídio. Então a saúde masculina ela vai muito além disso aí. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas para o nosso meio, graças a Deus. Isso aí é um conselho que todos seguimos, não por recomendação do homem, né? Ter uma alimentação adequada e saudável, prática de exercícios, pedir ajuda quando se sentir sobrecarregado por alguma situação de estresse, manter a carteira de vacina atualizada. Quem aí tem carteira de vacina? Eu. Agora até que o número lá. Agora, quem está com todas as vacinas em dia aí? Tá vendo? Utilizar preservativo nas relações sexuais também não no nosso contexto, a recomendação para o jovem cristão é se abster das paixões desse mundo. Então, mas o que acontece? O jovem, ele não quer saber disso. Ele vai lá e sai com uma, sai com outra, e isso aumenta o índice de doenças sexualmente. Evitar o consumo de cigarro, eles têm doenças pericardite que começam no dente. E aí uma bactéria vai parar, entra na corrente sanguínea, tá? Vai parar no coração, o cara tem problemas cardíacos porque ele não vai ao dentista. E tem uma série de doenças na boca, tá? E conversar sobre o problema e preocupações com parceiros, familiares, amigos, profissionais de saúde. Conversar é sempre importante, e é por isso que a gente está tendo esse diálogo aqui nesse momento. Não fique com vergonha, não, Marcelo. Sem vergonha. Tire foto e leve lá para o internet. Tirei foto mesmo. Então, procure alguém da sua confiança, converse com a sua parceira, com a sua esposa, exponha, porque nós não somos de ferro e Jesus chorou, não é verdade? Ele fez questão de chorar ali naquela passagem, até acho que foi quando ele estava lá com o Lázaro, para mostrar que nós somos frágeis, nós somos seres humanos. Ele sabia que ele ia curar aquele homem, mas ele deu um exemplo ali pra gente que a gente está suscetível à dor, ao sofrimento, a passar por situações, e isso é importante. Agora a conclusão, a gente já está acabando. De cada 200 homens diagnosticados com câncer de próstata, apenas 10 têm o seu diagnóstico precoce. Do universo de 200 homens, são os 95% que a gente falou. Entre esses 10, 9 conseguem a cura. Mas e os outros 190? Então, eu deixo para vocês a reflexão. De que lado você quer estar?